Depois de destacar o Intercept, depois de destacar a USP e as supostas vítimas do Alisson, o Atushi decide agora dar corpo, dar substância a essa narrativa dele. E é justamente nesse momento que as teorias da conspiração ganham vida. Essa teoria da conspiração do Atushi é a que eu chamo de teoria dos três porquinhos. A gente falou muito do caso do Alisson Mascaro. Essa semana também entrevistei o Boaventura Souza Santos, que também foi cancelado, se demitiu lá do centro de pesquisa que ele criou. E ele está defendendo a seguinte tese, Joaquim: a cultura do cancelamento é uma cultura de linchamento que tem atingido figuras de esquerda. Né? Ele fez esse depoimento. O caso do Alisson Mascaro está ficando cada vez mais estranho. Qualquer pessoa pode ser apagada para sempre. Aconteceu com Silvio Almeida e agora o objeto é o Alisson Mascaro. Era uma vez três porquinhos puros e inocentes. O primeiro porquinho se chama Boaventura Santos, o intelectual português acusado de assédio sexual. O segundo porquinho se chama Silvio Almeida, intelectual acusado de assédio sexual. E o terceiro porquinho, e esse aí tem uma casa mais forte, até porque o Brasil 247 teve que ajudar esse porquinho. O nome dele é Alisson Mascaro. Anônimos que não revelavam seu nome. Agora que vocês conhecem os três porquinhos, chega o quarto e último personagem dessa história. Muitas pessoas questionam também os vínculos, né, desses veículos de comunicação internacionais com ONGs, com interesses internacionais, etc. e tal, com fundações e tudo mais, né? E denunciando o Tarcísio de Freitas e o Intercept numa ação coordenada. Curioso, né? Quer dizer, um site supostamente de esquerda numa ação, numa tabelinha com o governo de extrema-direita. O que aconteceu? Quem que está por trás? Será que os repórteres do Intercept usam perfis anônimos nas redes? Será que são os próprios repórteres? Agora eu finalmente consigo ver, Atushi. Agora você me pegou, cara. Perfeito, muito bom. Eu só acho que faltou o Foro de São Paulo, a Ursal e o Jorge Soros. Jorge Soros é importante também. Até porque o centro acadêmico de estudantes da USP está envolvido nessa história. Quem mais que não gostaria e não estaria envolvido para machucar essas donzelinhas, esses porquinhos em perigo? O Centro Acadêmico 11 de agosto pede a sua expulsão sumária. Então, curiosamente, o Centro Acadêmico pede a expulsão do Alisson no mesmo dia em que a extrema-direita, representada pelo Tarcísio, solta um decreto pela expulsão sem sindicância e sem processo. A propósito, o Centro Acadêmico não pediu a expulsão do Alisson, eles pediram só o afastamento e a investigação do caso. O Atushi, ele, infelizmente, é um cara muito legal, mas ele tem esse vício de mentir. E eu acho que ele estaria melhor no MBL. Mas de toda forma, se a gente jogar essa historinha pra realidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São só acontecimentos, são fatos que a única maneira de serem conectados é por meio de uma teoria da conspiração como essa. Mas sabe o que é pior? É que nem os seus convidados, Atushi, caem nessa historinha estúpida. Não acho que devamos comparar esse caso com o caso do professor Silvio Almeida. Acho que são situações diferentes, têm especificidades. Se o que as vítimas estão dizendo é verdade, que se apure. Como lamentei com o Silvio, cheguei a pensar em escrever um artigo na época. Ele foi assim liquidado por... Eu acho que ele tinha, digamos assim, estava no seu direito em alguns aspectos. Eu acho que nunca foi totalmente verdadeiro. Aquelas denúncias... Cada caso é um caso, né? O caso do Boaventura tem nuances, porque as denúncias feitas ao Boaventura foram positivadas de alguma maneira, as pessoas se apresentaram, ele fez algum tipo de autocrítica, inclusive numa coluna publicada aqui no 247. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu senti um certo medo, tá ligado? Parece que esses caras estão pisando em ovos pra tentar discordar do Atushi. E sobre o Alisson, não podemos dizer ainda o que é mesmo, em que consistem as denúncias por conta desse anonimato que não se justifica. Você destrói e ataca exatamente uma pessoa da figura do Alisson, né? E nós devemos defendê-lo, né? E talvez a gente entenda isso daqui a pouco. E aí eu me pergunto, quem de fato acredita nessa historinha paranoica e conspiratória do Atushi? Ah, sim!
tem uma pessoa. E vou ler também o comentário aqui da Leila Jinx, né? Muito estranho, muito clara a linha recém-imposta Boaventura, depois Silvio Almeida e agora mascaram um militante anticapitalista, né? Quando eu vi essa live a primeira vez, eu falei, porra, ué, eu conheço uma Jenkins, que no caso é a amiga do Alisson Mascaro e dona da editora Boitempo, que publica e lucra com os livros do Alisson. E sabe quem mais a Ivana Jenkins publica? Sim, o Boaventura. Que coincidência, não? Ivana Jenkins, deve ser uma coincidência que a sua irmã esteja concordando publicamente com essa narrativa paranoica e conspiratória de nível bolsonarista. E aqui vai uma dica para vocês da Boitempo, que tem livros publicados do Alisson, e quando saíram essas acusações, vocês não falaram absolutamente nada. Criem uma categoria de publicações para vocês chamada Acusados de Assédio Sexual que fingimos não ver.